Olá, bem-vindo ao canal. Aqui nós falamos sobre história, mitos, filosofia e um pouco também sobre o estudo dos mistérios e das artes arcanas. O vídeo de hoje é sobre cosmovisão. Quando eu decidi retomar o canal, uma das coisas que mais pesou para mim foi pensar em como eu ia estruturar o conteúdo de forma a deixar bem clara a minha opinião a respeito dos assuntos e qual tipo de assunto que eu ia tratar aqui, de qual ângulo eu ia abordar esses assuntos. Porque eu acredito que na versão antiga do canal, eu trouxe os assuntos de uma forma tão aleatória que não ficou claro nem qual era o meu ponto de vista em relação àquilo e também sobre o que de fato tratava o canal, como o canal abordava esses assuntos. E isso, infelizmente, acabou atraindo, na época, muitas pessoas que tinham interesses e necessidades que não condiziam exatamente com o que seria feito aqui. Então, dessa vez eu estou tentando estruturar isso de uma forma melhor, e para isso eu decidi que o primeiro assunto que eu gostaria de tratar aqui é sobre cosmovisão. Eu até pensei em começar com um vídeo sobre o que é religião, mas eu acho que falar sobre a cosmovisão é ainda mais importante como um ponto de partida. Para nós que gostamos de estudar sobre história, mitologia e até mesmo os estudos arcanos, como mistérios, magias, ordens iniciáticas, é muito importante ter em mente que nenhuma prática existe no vácuo. Todas elas estão inseridas dentro de um contexto histórico, social, cultural, e a forma como as pessoas veem o mundo vai moldando essas práticas. E a essa forma de ver o mundo das pessoas é que nós damos o nome de cosmovisão. A gente pode definir cosmovisão como um conjunto de valores, crenças, histórias e visão de mundo que um indivíduo ou um grupo de pessoas tem a respeito do mundo. Considerando isso, fica claro que é esse grupo de valores que acaba guiando as decisões da pessoa na vida, que acaba moldando o que ela considera bom, ruim, certo, errado, sagrado. Um exemplo dessa questão toda é, por exemplo, a floresta. Algumas comunidades indígenas consideram a floresta como uma divindade, como um ser vivo com o qual a gente precisa ter uma relação de respeito, reciprocidade. Agora, se a gente vai comparar isso com uma sociedade moderna, capitalista, consumista, provavelmente essa galera já vai enxergar a floresta só como uma fonte de recurso, seja madeira, seja espaço a ser explorado. O que muda nesses dois casos não é a floresta, não é o objeto. A floresta continua sendo a mesma. O que muda é a visão de mundo que esses grupos, que essas pessoas têm a respeito desse objeto. E é por isso que eu decidi trazer esse assunto para dar o start nessa nova fase do canal. O que eu vou trazer aqui, eu vou trazer as informações, sim, e também as minhas opiniões a respeito, mas dependendo de quem enxergar esse conteúdo, essa pessoa vai interpretar isso de acordo com a sua própria visão de mundo. E ninguém tá certo, ninguém tá errado, ao não ser pelos olhos do outro. Eu também acho extremamente importante trazer sobre esse assunto, porque para quem gosta de estudar sobre história, filosofia e especialmente espiritualidade, é importante entender que não existe uma verdade absoluta, porque a gente vai se esbarrar em muitos momentos com textos muito antigos, materiais de outras épocas, de outras civilizações, papiros, ou mesmo para quem gosta de estudar grimórios, por exemplo, e a gente não pode simplesmente pegar o que aconteceu em outra era, em outra cultura, e tentar julgar aquilo através da nossa realidade atual. A gente precisa evitar esse tipo de preconceito para conseguir absorver o máximo possível daquilo que está disponível para nós. E entendendo isso tudo, tendo esse conhecimento, aí sim nós vamos aplicar os nossos valores para ver como a gente vai usar aquilo na nossa vida, o que serve ou o que não serve. Assim a gente consegue estudar esses sistemas ou histórias com muito mais profundidade e entender que toda a experiência ela acontece à luz de uma cosmovisão, à luz da interpretação de alguém. E muitas das coisas que a gente lê e dos arquivos que a gente tem remanescentes de outros tempos também são a partir do ponto de vista de alguém. E é isso, pessoal. Esse é o nosso vídeo de hoje, o nosso assunto de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E os próximos vídeos eu acredito que vão ser sobre o que é religião e o que é espiritualidade, porque muitas vezes a gente fala dessas coisas sem saber de fato a definição delas, o que elas são, de onde elas vieram. É o famoso, eu sei, mas não sei explicar. Então eu quero ajudar vocês a também saberem explicar
E quem já conhece sobre esses assuntos pode contribuir nos comentários aí para enriquecer mais o nosso conhecimento. Sobre a cosmovisão, vocês já conheciam esse termo? Já tinham parado para pensar dessa forma? Me contem aqui nos comentários e até o próximo vídeo.